Olá, amigas e amigos da Camomila. A gente está aqui hoje para a nossa mentoria da Camomila. Como vocês devem ter lido já no nosso manual, a gente vai ter uma mentoria por planta. A nossa primeira planta é a Camomila, que é a carta da louca, do tarô. E aqui hoje eu trouxe para a nossa mentoria uma psicóloga que tem bastante know-how para falar sobre o assunto, que vai ser a mentora de vocês nessa planta. Ela vai falar sobre medo e sobre culpa. Ela já trabalha comigo dentro da perfumaria ancestral. E aí eu pensei, bom, a gente precisa de uma psicóloga, né, para falar sobre medo e sobre culpa, principalmente uma psicóloga que trabalha com mulheres, né, que ela tem aí um grande know-how sobre mulheres. E aqui com vocês, Nani Kipenzi, Nani Vieira, né, para os não íntimos. A Nani Vieira é mestra, é mestra Nani Vieira, ela é especialista em clínica psicanalítica pelo UFRJ e mestra em psicologia social pela UERJ, e hoje ela é a nossa convidada e mentora para falar para vocês como conviver e como conseguir ultrapassar o medo e a culpa e se isso é possível dentro da psicologia, da psicanálise. Olá, Nani, tudo bom com você? Olá, Palmira, tudo bem comigo? É um prazer estar aqui, né, falando com as amigas e os amigos da camomila, né? A camomila é uma planta muito querida por mim e vai ser muito bom falar sobre medo e culpa com a ajuda dessa. No final das contas, eu acho que a mentora é a camomila, né? Ela fala sobre medo e a culpa muito bem e a gente traduz o que ela fala com a gente, né? E eu vou trazer aqui algumas informações e algumas dicas sobre, né, isso que a camomila e que a psicologia, né, fala sobre medo e culpa. Então, obrigada pelo Sim. convite. É ótimo estar aqui. Obrigada, Nani. Você é sempre muito bem-vinda aqui nos trabalhos. Como você bem falou, acho que a mentora é a Camomila, mas aí você vai dar uma tradução, né, para o que ela vai trazer. E gosto muito do seu trabalho, porque você sempre é muito acolhedora também, né? Sem ser, digamos assim, muito passiva diante das coisas, né? Você traz uma firmeza no que você fala, mas ao mesmo tempo com muito acolhimento. Então, acho que é por isso que também a Camomila te convidou, porque ela precisa de acolhimento, mas ela também precisa de firmeza. Bom, a primeira pergunta é, dentro da psicologia, o que é medo e o que é culpa? Então, né, o medo, né, muito ao contrário do que a gente geralmente pensa, né, quando a gente pensa em medo, a gente pensa em alguma coisa assustadora, né, e a gente costuma ficar muito de pé atrás com o medo. Mas, né, de acordo com os estudos psicológicos, né, o medo ele é uma reação natural, né, e às vezes involuntária, na maior parte das vezes, diante de um perigo, né? Então o medo ele não é um vilão, né, para nós, né? Ele na verdade ele alerta, né, a toda pessoa, a todo ser humano sobre um tipo de perigo, de desconforto, de algo que está errado no ambiente. E o medo é uma forma da gente detectar esse terror que está. E esse medo, ele pode ser diante de algo que está presente, uma ameaça real, tipo, tem um leão na sala, né? Tem um animal peçonhento que pode me atacar. Né? Tem um assaltante, está acontecendo um assalto aqui na minha frente, ou eu estou sendo assaltada. Você vai ter uma série de reações, né, físicas e emocionais relacionadas ao medo. Mas pode ser também diante de algo interno, né? Algo que acontece só dentro da nossa cabeça. Por exemplo, o medo de desagradar, o medo de perder pessoas próximas, que atualmente, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, é muito comum. O medo de não ir bem, né, numa entrevista de emprego, o medo de perder o emprego. Então, são situações que não necessariamente irão acontecer, mas porque a gente talvez não se acha boa o suficiente, ou porque a gente, né, entra numa lógica, né, de tentar agradar um outro, né, esse medo se coloca. E aí que entra a culpa, né? Porque, em geral, né, o medo está muito associado à culpa.
quando a gente escuta essa voz crítica ou essa voz julgadora dentro de nós, que diz que a gente não é boa o suficiente, que a gente não enfim, bonita o suficiente, que a gente não está agradando tanto, a gente se sente culpada por não ser excelente, por não ser perfeita. E isso, em geral, está associado à nossa história. A gente pode ter tido uma criação muito rígida, e não necessariamente isso é culpa dos pais, mas a gente vive numa cultura que coloca uma pressão bastante grande, né, nas mulheres. As mulheres têm que ser perfeitas, as mulheres têm que ter o corpo assim ou assado, têm que se comportar de um jeito, e a gente vai introjetando, né, esses modelos, né, conservadores que vão incutindo a culpa em nós. A gente introjeta isso e se julga a partir desses modelos. Então, o medo e a culpa, eles andam ali de braços dados. Sendo que o medo, né, ele não é necessariamente o vilão. Ele está dizendo para a gente que tem alguma coisa errada. A gente precisa olhar para o que é isso que está errado. Muitas vezes é essa culpa que está fora do lugar, né? E se reposicionar em relação às nossas inseguranças, às nossas culpas, né? Às situações que se apresentam e, enfim, ressignificar essas situações. Sim. Você falou coisas muito interessantes e, bom, eu atendo mulheres, muitas mulheres, né? Não com psicologia, lógico, eu não sou psicóloga, mas com perfume. E eu vejo que os medos delas, né, dessas mulheres que eu atendo, sempre estão ligados muito à insegurança, à carência, que, como você falou, vem uma culpa. Então, por exemplo, a mulher, ela sente... os medos estão muito ligados a, por exemplo, isso que você disse, eu não posso desagradar as pessoas, ou eu não vou fazer algo que eu gostaria de fazer. Por exemplo, começar uma empresa, eu atendo muitas mulheres que estão começando pequenos empreendimentos e eu não vou postar nada no Instagram porque eu não sei se eu sou boa o suficiente, vão falar mal de mim, vão falar mal do meu trabalho. Eu tenho muito medo de me expor e de falarem mal de mim e das pessoas pararem de gostar de mim. E aí também vem muitas culpas, como você falou, a medo, né? Parece que a culpa me parece até um sintoma do medo, às vezes, pelo que você fala. Uma outra culpa que eu trabalho muito são de mulheres que estão acima do peso, por exemplo, né? Elas sentem culpa por estarem acima do peso. E, ao mesmo tempo, elas têm muito medo de serem bonitas, por exemplo, como se ser gordo não fosse bonito, não pode ser bonito. Então eu ouço muito isso. Não, mas se eu emagrecer, eu vou ficar bonita. E aí eu falo, tá, mas qual é o problema disso, né? Por que você está falando isso? Primeiro, então você não se vê como bonita. Segundo, não, mas se eu for bonita, eu vou ter que encarar muita coisa. Se eu me achar bonita, eu vou ter que encarar muita coisa. Então vem culpa duas vezes. E a minha pergunta para isso eu quero que você fale mais um pouco em relação às mulheres, medos cotidianos das mulheres na sociedade e culpa, porque a maioria do nosso público aqui é mulher, os homens também sentem medo e culpa, lógico, mas eu vejo que as mulheres elas entram num processo de culpa muito maior, né? Só para te dar um exemplo, uma vez eu estava sentada numa mesa com dois casais, assim, tinham homens e mulheres, e uma das mulheres falou: eu sinto muita culpa toda vez que eu como, isso é horrível, né? A gente sempre sente culpa ao comer. E aí os homens falaram: culpa? Como você se sente culpa para comer? E os homens não entenderam. Todas as mulheres entenderam, mas eles não entenderam. E eles ficaram apavorados de saberem que nós sentimos culpa ao comer. Então são culpas muito cotidianas e eu vou listar aqui para você ter como exemplo, que claro que você sabe, mas só para elas saberem, né, quem está ouvindo. As maiores culpas que eu ouço quando eu atendo é culpa por comer, culpa por aparecer, culpa por brilhar, culpa por ser feliz. E essa culpa de ser feliz está muito ligada a relacionamentos, né? Principalmente, então tem uma culpa por ter uma boa relação. E culpa por aparecer, como se não pudesse aparecer, como se aparecer fosse um problema, um grande problema, uma grande culpa. Então, eu queria que você falasse isso clinicamente, né? Por que as mulheres são assim, dentro do seu ponto de vista, dos seus estudos?
Acho que para falar sobre isso clinicamente, né, seria muito delicado, porque assim, caso a caso, né, cada pessoa que tem uma culpa, né, cada mulher que tem uma culpa, tem uma história, né, diferente, uma trajetória diferente, enfim, uma relação com o social, com a cultura, com a sua família, enfim. Então, é muito subjetivo, né, de onde vem a culpa de cada mulher. Mas tem coisas que a gente observa coletivamente, né, em relação à questão do gênero. Tem um ramo da psicologia, né, que é psicologia social histórica ou cultural histórica, ou histórico-cultural, é tudo a mesma coisa, mas tem nomenclaturas diferentes, né? Que compreende, né, o processo de subjetivação das pessoas, né, tem a ver com uma interação do sujeito com a sociedade, com a cultura, né? Então, não está dissociado, né, a maneira como a gente se entende como gente da relação que a gente tem com a cultura. Então, para falar sobre isso, né, no meu mestrado, eu fiz mestrado sobre. Meu foco da pesquisa foram mulheres religiosas, mais especificamente mulheres religiosas de terreiro. Mas, para chegar na minha questão de pesquisa, eu li várias coisas, entre essas várias coisas, uma parte da introdução do livro Martelo das Feiticeiras, que foi escrito, né, por uma feminista chamada Rosemarie Muraro. E nessa introdução, ela fala sobre a caça às bruxas, o que foi aquele horror, né, que 85% das mulheres que morreram, das pessoas que morreram eram mulheres, e o quanto elas tinham morrido porque a mulher, né, o gênero, né, a categoria mulher, era entendida como mais ligadas à sensualidade, e por conta disso ela está mais ligada ao demônio. Então, o movimento seguinte a esse, a Caça às Bruxas, que na verdade foi um movimento muito político-econômico para abafar uma série de insurreições que essas mulheres estavam procurando em relação, né, à crítica ao feudalismo, à medicina que estava se formando como ciência e questionando o movimento dessas mulheres curandeiras, né, em várias partes ali da Europa. E obviamente você sabe disso melhor do que eu, porque você é historiadora, né? Mas o que eu quero trazer sobre isso é que o movimento posterior a isso, cultural, foi o puritanismo. Então, essas mulheres precisaram ser enclausuradas, né? Corpo, né? Sensações, maneiras de se relacionar, né? Porque como elas estava determinado que elas eram mais sensoriais, sensuais, então você tinha que aplacar, abafar, oprimir as sensações no corpo feminino. Então, o prazer precisou ser abafado. Então, quando uma mulher, né, sente culpa em comer, quando ela sente culpa em brilhar, culpa em aparecer, isso fala, né, de um resquício dessa relação cultural, né, que o gênero feminino provoca socialmente, né? Nós temos um histórico de abafamento e opressão das sensações das mulheres, né? Das sensações em geral, mas especialmente das mulheres. Então, quando uma mulher tem medo da sua própria potência, de reconhecer a grandeza que ela tem a ver com essa relação histórico-cultural que forma e forja as nossas subjetividades, a subjetividade feminina, né? Então, esse medo ele está relacionado com a maneira como socialmente as mulheres foram sendo castradas, né? E isso tem um efeito psicológico, né? Isso a partir, né, dessa leitura da psicologia sociohistórica, né? Sim. Que eu acho muito interessante, que é a partir daí que eu posso, né, responder essa questão. Sim. Bem interessante, que é bem o que a Camomila trabalha.
esse lugar da Inquisição, da caça às bruxas, e muitas mulheres perguntam, mas isso foi para as europeias, isso não pega a gente, né? Só que as pessoas esquecem que muitas dessas mulheres eram degradadas para as Américas, e a Inquisição, ela chegou sim no Brasil, ela teve no Brasil, né? Ela teve em vários outros países aqui na América do Sul, inclusive sobre os povos indígenas, né? E inclusive sobre mulheres e homens que estavam escravizados, né? Também sofreram Inquisição. Além disso, a gente teve as missões aqui no Brasil, as missões jesuíticas, que faziam parte dessa instituição religiosa inquisitorial, né, que tirou Sim. toda a sensoridade das indígenas, e a própria escravidão, né, que também culpabilizava o negro, né, por ele não ter alma, ou por ele ser um inferior, e que por isso ele merecia estar escravizado, e que de fato isso era introjetado na cabeça das pessoas, né? Não que uma pessoa negra acreditasse nisso, mas ela estava tão introjetada naquilo que acredito que as memórias ancestrais dessas mulheres passaram para as próximas gerações. Então é bem interessante você ter trazido também essa psicologia cultural, social. A gente vem trabalhando para isso, a gente vem trabalhando para desfazer essas memórias e essas crenças. E agora, Nani, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu sei que não existe pílulas rosas, né? Mas eu gostaria de, como psicóloga, o que você falaria para mulheres, né? E homens também que estão nos assistindo, vendo essa mentoria, mas uma mentoria cotidiana, alguma coisa que pudesse ser feito para as pessoas saírem dos seus medos, né? Eu vou te dar alguma sugestão mais específica, a gente pode falar do medo em si depois, mas como eu estou vendo muita compulsão em todo mundo, eu estou atendendo pessoas que estão comendo demais, bebendo demais ou se drogando demais, inclusive com remédios alopáticos, e também consumindo demais, né? Pessoas que entram em sites de compra, tipo Amazon, Alibaba, e está comprando tudo sem parar. E isso, para mim, vem de um lugar da angústia, do medo, né? Gostaria que você falasse antes, né, de você dar aí algumas dicas para a gente, de como lidar com a compulsão, porque eu acho que já seria um pouco disso, né? Como se lida com isso? Eu vejo a compulsão como um medo e uma tentativa de não entrar em contato com alguma coisa ali, com uma angústia, principalmente nesse momento em que estamos no mundo. Você pode falar um pouquinho dessa coisa da compulsão e como lidar com ela? Então, toda compulsão fala de algum vazio, né? Sobre uma necessidade de preencher uma falta existencial na pessoa. Então, você pode preencher com comida, com sexo, com bebidas, com pessoas, né? Às vezes está relacionado, sim, a uma dependência afetiva de pessoas, de estar em contato. Então, você preenche essa falta com algo que é externo a você. E toda vez que há uma compulsão, né, eu sempre, na clínica, né, percebo que isso tem uma relação com uma falta de acolhimento, de autoacolhimento. Eu não consigo me acolher, eu não consigo entender, conhecer a minha necessidade, qual é a minha necessidade, né, interna, subjetiva, e eu vou preenchendo com objetos, situações, pessoas. Então, tem um jogo compulsivo também, né? Toda situação de compulsão, ela está relacionada, em alguma medida, com uma necessidade de acolhimento, né? Acolhimento do eu, né? É óbvio que isso, né? Depende de uma história, que tipo de acolhimento é esse, onde é que está essa falta, isso são questões que você vai percebendo na clínica. Mas, em geral, pode-se dizer que tem a ver com o preenchimento de uma falta, um vazio existencial, e que está relacionado a uma falta de acolhimento. Então, eu não consigo me acolher e eu busco algo que tampone essa minha falta. Entendi. Então, eu posso dizer que esse vazio, que a gente não sabe o que vai depender da pessoa, né? É como se fosse quase uma defesa, né, de um medo ou de uma preguiça até de entrar em contato com esse vazio, né? Porque eu ligo muito a preguiça ao medo também, sabe? Não vou fazer não, deixa eu ficar acomodado aqui, né? Que para mim medo, miséria, tudo mais ou menos do mesmo lugar. É uma miséria, né? Um estado de miséria consigo mesmo.
e vejo como que o vazio está ligado ao medo das mulheres que eu atendo, sabe? O vazio. E aí é interessante porque a camomila, ela trabalha medo, mas ela é muito acolhedora ao mesmo tempo, né? Então é Uhum. como se ela soubesse que os medos vêm muito de um vazio, principalmente esses medos que estão ligados à compulsão. Então isso que você trouxe é bem interessante. E claro que essas compulsões trazem a culpa, né? Que a pessoa consome, 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 e depois vem a culpa. Porque ela não consegue preencher esse lugar, né? Ele não é preenchível, é um lugar de desamparo, né? Quando você fala sobre vazio, sobre a preguiça, sobre isso que está relacionado à compulsão, essa pessoa, né? Ela está num lugar de desamparo, ela se sente desamparada, né? E aí vê a comida, a bebida, as drogas, o sexo, a compra compulsiva como um amigo, né? Uhum. Bom, diante disso tudo que a gente já falou, que você trouxe, eu vou pedir agora para você trazer, né, dentro dessa mentoria que a gente está fazendo hoje, alguns pontos que você vê que pode ajudar a pessoa a sair, por exemplo, desse vazio, ou de um medo, ou de uma culpa, esses medos cotidianos, né, que as mulheres têm muito. Eu sei que não existe uma pílula rosa e precisa de análise, né? Mas alguma coisa que possa ajudar, né? Elas, a quem está vendo essa mentoria, ou talvez até tomar um primeiro passo, por exemplo, para ir para uma análise, para tomar essa coragem, né? Um primeiro passo para alguma coisa que ela possa sair daí desse lugar. Queria que você desse algumas dicas. Sim. Bem como você falou, né? Não tem receita de bolo nem pílula rosa, né? Até porque o que serve para uma não vai servir para outra, enfim. Então, essa questão, né, de procurar, né, ajuda especializada, né, psicoterapia, psicóloga, né, é muito importante. Mas, para além disso, né, um primeiro movimento, né, que eu indicaria para quem está nessa relação com o medo e com a culpa, né, é se perguntar sobre a sua necessidade, né? Qual é a minha necessidade, né? Quando eu estou, por exemplo, né, numa situação de buscar algum tipo de aprovação do namorado, da mãe, da sogra, etc., né? O que eu quero de verdade? O que eu sinto que preciso? Né? Eu preciso da aprovação dessa pessoa, ou o que eu preciso é confiar mais em mim mesma, né? Ou que tipo de ferramenta eu tenho em mim que pode me ajudar a me sentir mais segura nessa situação. Se eu estou, né, numa entrevista, prestes a fazer uma entrevista de emprego e não me acho boa o suficiente, né? Qual é a minha necessidade? Bem, a minha necessidade é o emprego, óbvio. Mas por que eu estou me sentindo insegura? É porque eu não tenho habilidades para aquela vaga? É porque eu preciso estar um pouco mais, estudar um pouco mais para responder aquelas perguntas, né? O que em mim, né, eu posso utilizar para me deixar um pouco mais segura para aquela situação? E às vezes isso me faz, inclusive, perceber que aquele medo ele não é proporcional. Quando eu vejo, bem, eu sou boa, né? Fiz uma série de cursos, sou qualificada, estou com medo do quê, né? O que isso representa na minha vida? O que não conseguir esse emprego significa na minha vida? Ele não fala sobre a minha qualificação profissional, ele fala sobre o mercado inchado, enfim. Eu vou chegando a outras conclusões que me ajudam a me colocar no meu justo lugar, o tamanho que eu tenho. Então, fazer essa pergunta, né, eu acho muito importante. O que eu sinto que preciso? Qual é a minha necessidade em relação àquela situação específica? Uma outra coisa que eu acho muito importante é reconhecer também os meus limites. Eu não posso tudo. Essa perfeição, né, que exigem de mim, né, culturalmente, né, na família, né, nos grupos, não é possível. Ninguém aqui é Mulher Maravilha. É muito bom no cinema, mas não existe. Então, é reconhecer, né, os nossos limites. Então, quando eu olho para a situação, percebo que aquela situação é maior do que eu,
né? O que eu posso fazer com aquilo, né? Que aquele, tipo, eu tô com medo de não ser aprovada em alguma coisa. E aquela situação, de fato, eu não tenho ferramentas para lidar com isso. Isso me faz também me colocar no meu lugar e perceber, mas então, quais são as ferramentas que eu tenho? Elas não me levam para esse lugar, mas me levam para um outro lugar. E aí, inclusive, eu posso encontrar outras possibilidades. E essa questão do limite, ela é muito importante com relação à questão do medo e da culpa, porque ela me faz me posicionar exatamente no meu lugar. O que eu preciso dizer não para mim, e o quanto eu preciso dizer não para o outro. Porque a gente também vai percebendo que existem umas situações que são bem invasivas, né? A gente vai sendo invadida por essas expectativas e demanda do outro, e quanto menos a gente vai conseguindo dizer não, mais a gente vai se sentindo culpada por não conseguir atender essa expectativa, né? Então, poder se relacionar com o nosso limite é muito importante. E, né, entendendo a minha necessidade, entendendo o meu limite, poder me expressar, né, a partir disso, né, a partir do que eu sinto que eu preciso e do meu autorrespeito. Então, eu vou falar conectada com isso. Para a gente chegar nisso tudo, que parece muito abstrato, né, prático, né, o que a gente tem para se conectar com essas questões? Hoje em dia, a gente tem muitos exercícios, né, de respiração, a gente tem os exercícios de atenção plena, mindfulness, meditação, né, yoga, né, para quem gosta de fazer uma meditação mais ativa, que o yoga serve também muito nesse lugar. Essas práticas, né, especialmente práticas, né, que tenham como ponto central a respiração, elas são ótimas para esse tipo de conexão, porque a respiração lembra a gente da vida. Primeiro que nos traz para o aqui e agora, porque o medo e a ansiedade, eles caminham lado a lado, né? Ansiedade é o medo de futuro, medo do futuro, né? Então, quando eu respiro, eu volto para o presente, eu volto para o meu corpo, eu volto para aqui e agora, né? Eu percebo os meus contornos, e isso me faz eu me apropriar de mim mesma. Então, respirar é um grande, grande remédio contra o medo, né? Contra essa sensação de culpa, né? Então, tudo que está relacionado a isso pode ser utilizado. Então, Nani, você está dizendo que na prática, né, a respiração é algo que pode ajudar muito. Inclusive, eu penso a respiração, por exemplo, quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, eu tenho pânico, né? Eu uso muito a respiração para sair. Eu consegui controlar o pânico usando a respiração. Sim. E num processo de compulsão por qualquer coisa, eu acredito que quando a pessoa está no ato de fazer a compulsão dela, está ali pronta para comer muito ou para beber, né, para usar uma droga, se ela conseguir colocar limites nela mesma, né, e dizer não, eu vou respirar agora, eu vou me dar essa chance de respirar, e é complexo, né, porque na hora que vai acontecer é difícil de você se segurar. Mas se você tiver essa predisposição, se você começar a ter essa predisposição, não, eu vou respirar, depois se eu não conseguir, tudo bem, mas eu vou me dar 5 minutos respirando para ver se isso passa, essa ansiedade e essa sensação de vazio passa. E assim, por experiência própria, passa, né? Passa. Mas é esse cliquezinho antes do lance acontecer, de você se entregar à compulsão, que é o mais complexo. Então, você vai ter que ter a coragem, né? E aí entra a camomila de novo, que é a coragem de falar, não, eu vou respirar. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo para respirar e não entrar numa compulsão, não entrar nisso de não querer me ver. E, de fato, acho muito bom você ter trazido a respiração. Acho que é a melhor mentoria que você pode dar, né, para uma pessoa que está vivendo todos os sintomas de medo e de culpa, que é compulsão, é síndrome do pânico, é angústia, é respirar e sabendo que não existe pílula rosa, que o único jeito é entrando em contato, e enquanto a gente não entra em contato, a gente não pode viver o nosso melhor. Você quer deixar mais alguma dica, quer falar mais alguma coisa para elas sobre
que você quiser, um ditado ou alguma coisa que você pense, uma coisa que você esteja sentindo agora. Eu acho que não. Estou pensando aqui numa coisa que é para a gente não vilanizar o medo, né? Entender o medo, né, como uma possibilidade de mentor, pensar o medo como aquele que nos avisa sobre as nossas sombras, sobre os perigos que estão dentro e fora de nós, né? Pensar o medo como um sinalizador, né? E utilizar esse medo, eu sei que é delicado, é um desafio isso, mas utilizar esse medo, conversar com esse medo para ressignificar a culpa, né? A ansiedade, a angústia, a partir do que ele nos sinaliza. Então, tá com medo? Tô com medo de quê? Né? Da onde vem esse medo? Né? Que preocupação é essa? Conversa com essa sensação, conversa com esse sentimento, né? Para poder toma um chá de camomila, de repente, né? E conversa com ele, né? Toma um chá de camomila com o medo, né? E conversa com ele, né? Na medida, né? De tentar identificar e ressignificar, né? Isso que você está sentindo, né? Porque o medo, de fato, ele não é o vilão, ele só é um sinalizador desconfortável, mas é um sinalizador. Um sinalizador que tem coisa aí para trabalhar, Aham. né? E que não vai dar para fugir sempre, né? Que seria bom dar uma olhada, porque essa vida é única, você só vai viver ela uma vez, e seria bom que você vivesse ela tendo coragem aí para também sem se achar que você precisa ser a corajosa o tempo todo, né? Não se colocar essa carga de Mulher Maravilha, mas sabendo que seria interessante ser aí, em vez de entrar numa compulsão no momento, não, parar tudo, vou tomar meu chá de camomila, como você bem disse, tomar um chá de camomila com meu medo. E ter a coragem, gente, de parar tudo e respirar. Tem uma coisa, né, que a minha terapeuta diz, né, porque psicólogo também faz terapia, né, que eu acho muito importante, né? Ela diz o seguinte, né, que o seu medo ele fala do tamanho da sua coragem, né? Porque quando você, né, vai com medo mesmo, né? Você faz alguma coisa, quando você consegue respirar e ir com medo mesmo ou conversar com medo, significa que você foi duplamente mais corajosa, porque existia ali, né, um medo, algo que era aterrorizante para você, e você conseguiu ressignificar aquele lugar. Então, acho que o medo e a coragem, eles andam ali, ó, de bracinho dado, né? E é muito importante a gente poder, né, olhar para essa dupla moeda, porque é uma moeda, né? Medo e coragem são uma moeda. Onde tem medo, tem coragem, né? E a camomila Onde tem medo, muito bem disso. Nani, eu te agradeço. Muito obrigada por essa mentoria. Muito obrigada por tudo que você trouxe hoje. Te agradeço muito. Espero te ver outras vezes aqui na nossa jornada das Mulheres Planta. E a Nani, gente, ela é professora do curso de perfumaria ancestral, do curso online. Então, quem aí é aluna já conhece a Nani. E quem vai ser aluno um dia também vai conhecer a Nani, que ela está em algumas aulas conosco. Nani, muito obrigada, te agradeço de coração. E é isso, vamos beber nosso chá de camomila agora? Vamos beber Então, nosso vamos chá lá. de camomila agora. Um beijo, Nani, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijo, Palmas.